Fala galera, beleza? Eu sou o Pollex e nesse vídeo da Cri Club você vai assistir um projeto de edição que foi utilizado no meu canal sendo recriado. Esse projeto está disponível no pack de edição do canal que foi recém-lançado lá no site da Cri Club. E além desse que vai ser recriado hoje, existem mais 4 para você desfrutar. Agora, quem vai fazer o tutorial não sou eu, né? É uma pessoa capacitada. Eu tô falando, é claro, do Gui, ou, né, para os menos íntimos, Guilherme, o editor do canal, há mais de um ano. Ele foi a peça-chave para a gente desenvolver esse pack de edição do canal e de coração mesmo, tudo foi feito com muito carinho, com ferramentas que a gente realmente utiliza todos os dias, sem exceção, nos conteúdos que eu produzo, tanto no YouTube quanto no Reels, no TikTok. Ó, eu não sei quando você tá assistindo esse vídeo aqui, mas até dia 26 de julho tá rolando o cupom POLLEXTV que vai te dar 10% em qualquer compra que você fizer lá no site da Cri Club. Agora deixa eu parar de falar, vamos para a parte interessante do conteúdo, que é quando eu saio de cena. Você gosta da edição dos vídeos do canal do Pollex? No caso, o meu canal, né? Eu tô falando em terceira pessoa aqui pela propaganda só. Você curte a produção do conteúdo e todo o universo visual que você enxerga nele? Com esse pack, você vai ter todas as ferramentas que eu utilizo nos meus vídeos, como assets e presets, lower touch, backgrounds, textos, legendas, tudo pronto para você só arrastar para sua timeline ou modificar dando a sua cara. Todos esses arquivos são personalizáveis para que você possa mexê-los do jeito que achar melhor. De bônus, você ainda vai receber 5 projetos editáveis que eu utilizei nos meus vídeos. Acesse criclub.com e adquira já o seu. Fala pessoal, aqui é o Guilherme, membro parceiro da Cri Club. Eu sou editor do Pollex. Eu vou mostrar pra vocês como que eu fiz essa animação aqui pro canal dele. A gente vai recriar tudo do zero aqui pra vocês verem como funciona e tudo mais. Só lembrando que esse projeto que a gente vai fazer hoje é um dos 5 projetos que tem disponível no pack do Pollex. Esses projetos são pra você estudar, de repente entender como que funciona ou até pegar algum preset lá de dentro. Então, caso você queira ter acesso ao pack do Pollex que inclui esses 5 projetos, o link tá na descrição. Vamos lá, a primeira coisa que você vai fazer quando abrir o After é criar uma nova composição. Então, clica aqui em New Composition. Pode colocar o nome que você quiser, vou colocar Take 1. Normalmente eu uso Full HD padrão com 60 FPS e a duração eu vou deixar 8 segundos, que é mais ou menos o tempo que a gente vai usar nesse projeto. Beleza, a primeira coisa que eu vou fazer é jogar aqui a paleta de cor que a gente vai usar nesse vídeo. Eu gosto de fazer isso para poder ter a cor um pouco mais fácil aqui no projeto e ser um pouco mais rápido. O vídeo começa com uma animação com o mapa do Minecraft, os fundos de nuvem e tal. Então para fazer o fundo azul a gente vai criar um sólido, então pode clicar com o botão direito aqui nessa área aqui do After, botão direito, novo e sólido. E aí a gente já pega a cor aqui do sólido, que é a cor que a gente vai usar. Bom, aí eu vou jogar o mapa do Mine aqui, coloco ele num tamanho legal aqui na composição. E a gente já pode criar um nomezinho que é como se fosse o nick do Minecraft, que eu coloquei ali escrito mapa maneiro. Aí pra criar esse nickzinho, você pode vir aqui nessa ferramenta de retângulo e cria mais ou menos um retângulo desse tamanho. A gente vai ajustar depois, então não precisa ter um tamanho exato. E aí para centralizar, você aperta Ctrl Home, Ctrl Alt Home, que aí isso já centraliza tanto o ponto de ancoragem quanto o objeto inteiro. Aí beleza, com o retângulozinho aqui a gente pode colocar aqui já mapa maneiro. E aí a fonte é a própria fonte do Minecraft. Acho que se você colocar no Google você acha qual fonte que é. E aí beleza, a gente vai agora centralizar certinho, colocar aqui, posicionar legal aqui o nosso texto. E aí agora para dar aquele aspecto do texto do Mine, né, do nick do Mine, na verdade, a gente só mexe na opacidade. Então a gente diminui um pouquinho a opacidade aqui para ficar com bem parecido com o nickzinho que tem no Mine. Aí aqui, para ficar um pouco mais organizado, você pode já pré-compor isso aqui e colocar nick Minecraft. E aí beleza, a gente posiciona ele aqui, uma posição que encaixe, né, de acordo com o mapa. Aí beleza, o mapa tá posicionado, o nickzinho tá posicionado, a gente vai colocar agora as nuvens. Joga para baixo de tudo, só deixa acima do fundo, e aí a gente posiciona as nuvens aqui mais ou menos. E aí eu lembro que nesse take eu queria dar um efeito meio parallax, meio de 3D nisso aqui, então eu ativei o 3D de tudo, coloquei a nuvem lá para trás, e aumentei a escala dela e reposicionei ela aqui. Isso é para quando a gente for fazer animação de câmera, a gente ter esse efeito parallax, tá vendo? Parece que tem uma profundidade aqui em relação à nuvem e o objeto principal. E aí, para ajudar nesse efeito 3D, a gente pode pegar algumas nuvens aqui. Então, eu vou duplicar aqui a camada da nuvem e vou mascarar aqui com a caneta. Vou mascarar essa nuvem aqui, por exemplo. E aí, eu posso posicionar aqui a nuvem, essa mesma nuvem, em lugares diferentes. Ó, colocar essa aqui mais para trás. Essa aqui, acho que ela já está um pouco mais para frente. Senão eu coloco ela aqui, ó. E aí você também pode ir pegando outros pedaços, né? Para não ficar a mesma nuvem em todos os lugares. De repente, para ficar um pouco melhor, você pode inverter essa aqui. Então, clica com o botão direito, transforme e flip horizontal, que ele vai inverter a nuvem. Aí pode ser que fique bom. E agora, quando a gente movimentar aqui com a câmera, ó, ele dá esse efeito parallax, tá vendo? Como tivesse uma sensação de profundidade. Uma coisa que eu fiz nesse mapa foi colocar um light sweep. Então, light sweep, ele é um efeito que dá esse raio de luz, tá vendo? Ó? É como se estivesse passando uma luz pelo mapa. Então a gente posiciona aqui fora do mapa, né, para não aparecer. Cria um keyframe aqui em center. Aí apertar U para mostrar o keyframe.
joga um pouquinho para frente aqui na timeline e arrasta para passar pelo mapa. Então vai ter esse efeito aqui, ó. Só que ficou um pouco lento demais, então a gente pode jogar um pouquinho mais para frente aqui, até porque esse take ele é super rápido, né? Ele é só para introduzir ali o que o Polex fala em relação ao mapa. Então aqui, beleza. Agora a gente vai fazer a animação desse take aqui. Então clica com o botão direito, New e câmera. Aí você vem aqui, coloca 50mm. Aí nessas opções de câmera você não precisa mexer em muita coisa, só ver se aqui tá 50mm que tá show, dá ok, boa. Quando você coloca a câmera, pode ser que mude um pouco os 3Ds aqui, então o meu mudou, tá vendo? Aí é só você reposicionar aqui mais ou menos como tava, aí você vai dando uma ajustadinha. E beleza. Aí beleza, eu gosto de mexer na câmera usando objeto nulo, acho que fica um pouco mais fácil. Então para criar um objeto nulo, só vir aqui nessa região, clicar com o botão direito, novo e Null Object. Agora para linkar a nossa câmera no objeto nulo, é só vir nessa aba aqui de Parent e Link, vir nessa cordinha aqui da câmera, né, na layer da câmera, e linka no objeto nulo 1. Se eu mexer aqui no objeto nulo no position, ele vai movimentar a minha câmera. Aí agora a gente ativa o 3D do objeto nulo, aperta P para mexer na posição, cria um keyframe aqui nessa posição mesmo, joga ele lá para frente. E aqui no começo da composição a gente vai puxar a câmera até mais ou menos estar passando aqui pelo mapa. Aí agora, para suavizar isso aqui, seleciona os keyframes, aperta F9, clica aqui no gráfico de velocidade e puxa tudo para a esquerda. E aí a animação vai ficar desse jeito. Agora a gente cria mais um objeto nulo, linka o objeto nulo 1 no 2, igual a gente fez com a câmera, só que agora a gente vai linkar esse objeto nulo que é o primeiro no segundo, e vai fazer agora essa animação descendo. Agora a gente seleciona tudo, aperta F9, vem no gráfico de velocidade e puxa tudo para a direita agora. Aí beleza, a animação ficou um pouco lenta, então vou jogar um pouquinho para frente aqui. E ajustar o time certinho aqui para ficar bem fluido a animação. Beleza. A animação ela vai acabar aqui, então eu posso selecionar isso aqui tudo, dar um Ctrl Shift D e deletar todo esse restante que eu não vou usar. Agora a gente vai selecionar as camadas que correspondem a esse primeiro take, botão direito, Pre-Compose, Take 1. Agora a gente vai fazer aquela transição circular que eu fiz no vídeo, né, para poder sair essa tela e entrar a que vem depois. Ela é bem simples de fazer, então é só vir aqui nessa ferramenta aqui, que é de criar shapes, clique e segura nela que vai abrir essas opções, e aí você seleciona a Ellipse Tool. Segurando o Shift, a gente vai criar um círculo. O Shift é para manter as proporções do círculo. Se você não segurar o Shift, provavelmente seu círculo vai ficar todo torto assim, então aperta Shift que ele vai manter redondinho. Beleza? A gente centraliza e aumenta tudo até passar da tela e cobrir a tela inteira. Aí para fazer aquela transição, a gente vai usar a escala e a posição. Então cria dois keyframes aqui, um escala e em posição, puxa mais ou menos aqui para o final desse primeiro take, diminui a escala e puxa para baixo, até sumir aqui da tela. A gente vai selecionar todos os keyframes, F9, gráfico de velocidade e joga tudo para direita. Para ficar um pouco mais fácil de visualizar, já vamos criar um sólido vermelho aqui no fundo, que aí vocês já vão entender mais ou menos como que vai funcionar essa transição. Aí agora, para fazer a transição, a gente precisa que essa aba aqui de TrackMate esteja habilitada. Se a sua não tiver, é só você clicar nesse quadradinho com essa bolinha aqui no canto inferior esquerdo do After, que ele vai ativar ou desativar o TrackMate. Se não tiver ativado, é só vir aqui ativar. Aí você vai selecionar aqui o seu Take 1 e vir nessa cordinha aqui do TrackMate e selecionar o Shape Layer 1, que é o círculo que a gente fez a animação. E aí vai ficar desse jeito. Eu vi, na verdade, que o fundo é bege, então é só selecionar aqui o sólido vermelho, Ctrl Shift Y, e a gente muda aqui a cor do fundo para bege. É importante ser bege porque essa transição eu fiz como se fosse um segundo círculo vindo por trás para dar um efeitinho legal, para ficar um pouco mais bonito. Aí para criar esse segundo círculo vermelho aqui, vindo atrás dessa composição, é só a gente duplicar essa shape layer aqui, clica nela, aperta Ctrl D, ativa a visualização dela, pode pintá-la de vermelho aqui, joga ela para baixo de tudo, para baixo tanto da transição quanto do Take 1. E o que a gente vai fazer é mexer nos keyframes dela, então a gente pode só jogar ela um pouquinho para frente. Que beleza, ela já vai acompanhar a animação aqui, ó. E aí, para deixar essa borda vermelha com aquela tremidinha, a gente vai usar um efeito chamado Turbulent Displace. Já tem um preset pronto, mas basicamente eu uso o Turbulent Displace e aumento esse amount para dar mais distorção aqui nessa forma. E aí, beleza, o primeiro take ficou assim. Bom, agora a gente vai criar a composição aqui da segunda cena. No fundo, eu usei esse efeito de papel cortado aqui. E aí, para você encontrar o centro aqui da imagem certinho para ficar dividido, você pode vir nessa opção aqui do After e habilitar essa segunda opção, esse Proportional Grid, que basicamente são essas linhas guias aqui que te ajudam a se basear, né, onde é o meio. De repente, se você quiser posicionar alguma coisa aqui para ficar simétrico, para ficar alinhado no meio, é só ativar essa opção. Com o papel posicionado aqui, a gente coloca um fio
que é para pintar ele. E aí aqui no controle de efeitos, a gente só pega esse com conta-gotas, esse vermelho, que é o que a gente está usando aqui nesse projeto. O próximo passo agora é criar as figurinhas aqui com tanto o Polex quanto o ZywOo. Então eu já estou com o PNG aqui e eu vou criar um sólido, né, um retângulo aqui no fundo, que vai ser meio que a base da figurinha. Não precisa se preocupar em ser o tamanho perfeito, que a gente vai ajustar. Então coloca aqui atrás da imagem, Ctrl Home, Ctrl Alt Home para centralizar. Aí agora a gente vai curvar um pouco a bordinha aqui desse shape para ele ficar um pouquinho mais arredondado. Aí aqui a gente pode curvar um pouquinho essa forma, então é só clicar no shape que você criou e aqui nas propriedades você vem em Roundness e curva um pouquinho a borda. Aqui uma coisa legal que dá para fazer é deixar uma parte da imagem para fora. Então para isso a gente vai diminuir um pouquinho aqui o shape que a gente criou. A gente vai posicionar ele um pouquinho para baixo aqui, ó, para deixar esse espacinho sobrando. Para isso a gente vai primeiro duplicar a imagem. Na de baixo a gente vem aqui no Track Mate, pega essa cordinha e arrasta até o Shape Layer 3. Feito isso, você vai ver que o shape sumiu, mas é só você habilitar aqui a visibilidade dele, que ele volta ao normal. Como a gente duplicou a imagem, tem uma imagem que está dentro do shape e outra que está fora. Com a imagem que está por fora selecionada, você vai clicar na ferramenta de retângulo e vai criar uma máscara só na parte que estiver passando aqui do shape. O próximo passo é criar aquela sombrinha que eu faço embaixo dos objetos aqui. E aí para fazer isso é só a gente selecionar aqui a ferramenta de círculo. Então você só clica e segura aqui nessa ferramenta que vai abrir várias opções. Você clica na de círculo, a gente vai criar um shape aqui, mais ou menos no tamanho do shape principal. A gente posiciona ele aqui como se fosse uma sombra mesmo. Muda a cor dele para preto. Aí agora a gente só diminui um pouco a opacidade para dar esse aspecto de sombra mesmo. Beleza, agora a gente já pode mudar aqui a cor do fundo também. Então a gente vem nessa Shape Layer, que é o quadrado que a gente criou aqui para ser a base. A gente vem no Fill e troca aqui por vermelho, que é a cor que a gente vai usar. A gente já pode escrever aqui Polex, que é o que a gente usou no projeto original. Eu usei a fonte Straightforward Demo. A gente já coloca ela aqui em vermelho. Beleza. Aqui agora já está pronto. Eu posso só precompor aqui e colocar Polex e posicionar aqui onde ele vai ficar mesmo na animação. E aí agora eu vou fazer a mesma coisa, só que com a foto do ZywOo. Beleza, agora eu recriei aqui a do ZywOo, foi basicamente o mesmo processo. Tem um detalhezinho que eu gosto de fazer, só que eu esqueci de falar, que é o seguinte: a gente vem aqui na composição principal que a gente fez a nossa carta, a gente duplica essa que está dentro aqui do shape, né? Então a versão que está aqui dentro, a gente duplica ela, e aí na de baixo, a gente dá uns cliquezinhos aqui, onde pode só arrastar devagarzinho assim, ó, para criar essa bordinha. Que a gente coloca um fio e a gente pega a cor aqui principal, né? Pode ser a cor do fundo, enfim, na paleta que você estiver trabalhando. Então, vou pegar aqui, pegar o código da cor. E aí, lembrando, é nessa versão de dentro, você duplica ela e coloca ela aqui como se fosse uma sombra mesmo, né? E a gente muda a cor aqui do fio para a cor que a gente quer. E aí vai dar esse efeitinho super da hora aqui, como se fosse uma sombra, né? Como se fosse uma borda. Eu sempre gosto de usar essas coisas e eu acho que fica legal. E aí, só para complementar, a gente pode tacar aqui uma tremidinha, né? Com Turbulent Displace aqui nessa sombra, que eu acho que fica bem legal, dá esse efeitinho maneiro. Beleza, aqui essa composição tá quase pronta, só falta aqui essa seta que eu tinha colocado, porque aqui ele falava sobre comparar com o Pro Player e tudo mais, mas é tranquilo. Basicamente eu fiz uma animação das setas meio que se encontrando. Aí basicamente o que eu vou fazer é duplicar para ter duas imagens, vou criar uma máscara aqui em cada um deles para poder separar os shapes. Aí beleza, agora eu tenho duas imagens separadas. E aí para fazer a animação deles aparecendo e se encontrando, a gente cria um keyframe em posição e um em opacidade. Como essa é a posição final, a gente coloca eles um pouquinho mais para frente. Na posição inicial a gente vai afastar os dois e diminuir a opacidade dos dois, deixa em zero. Agora é o padrão de sempre. Seleciona os keyframes, F9, gráfico de velocidade e puxa tudo para a esquerda. Aí agora a gente já tem aqui a animação das setas aparecendo. Aqui eu já posso pré-compor aqui essas duas setas. E para ficar um pouco mais legal, a gente vai colocar um fio. Seleciona aqui, pode ser esse bege mesmo. Aí a gente duplica aqui a seta e joga por baixo desse efeito de papel cortado aqui. Aí agora a gente tem duas setas, certo? A que está por cima desse fundo e a que está por baixo. A que está por baixo, a gente vai colocar a cor vermelha nela aqui. E na que está em cima, a gente vai selecionar ela e vai puxar essa cordinha aqui do Track Mate pro papel cortado. Você vai ver que ele vai sumir, mas é só habilitar aqui de novo a visibilidade dele, que ele vai voltar. A gente vai ter esse efeito aqui agora das setas meio que sendo cortadas junto com o fundo. O legal disso é que se você fizer alguma animação da seta, ela mantém, ó. Então ela vai meio que passando pela cor e fica bem da hora assim, ó. Bom, a gente vai animar isso aqui tudo agora, então a primeira coisa que a gente vai fazer é colocar o Shake Low FPS em tudo isso aqui, que ele basicamente coloca esse shake meio lagado no objeto, e eu acho ele bem legal. E aí a gente vai colocar aqui também na carta do Polex, e os dois vão ficar desse jeito. Agora a gente vai animar isso aqui, então seleciona tudo que não é Stake 1, ativa o 3D e o Motion Blur. Vou até diminuir aqui a qualidade para não pesar no projeto. Provavelmente aqui o fundo de papel ficou na frente da carta do ZywOo, então a gente só aperta P e joga um pouquinho para trás aqui para não ter esse problema. Posiciona aqui certinho de novo, deixa bem alinhado aqui. Agora para animar isso aqui a gente vai usar uma câmera. A gente cria aqui o nosso objeto nulo também, linka a câmera no objeto nulo e aí a animação vai começar aqui com o Polex centralizado. Para isso que eu uso também aqui esse grid, eu acho que ele funciona para você conseguir posicionar legal aqui as coisas, não ficar muito fora de posição, ficar tudo centralizado. Aí beleza, a animação de cima vai sair,
e já vai aparecer essa aqui. E aí a gente já cria um keyframe aqui de posição e já faz ele vindo para a esquerda. Seleciona os keyframes, F9, gráfico de velocidade, e a gente pode fazer mais ou menos esse gráfico aqui, que é para iniciar devagar, acelerar e depois ficar lento de novo. E aí agora é interessante fazer uma animação disso aqui tudo entrando, né, para não ficar cortado assim no começo da animação. Então durante esse movimento, a gente cria um keyframe aqui no ZywOo e no Torn Paper, que é o fundo, cria 2 keyframes, joga para frente porque essa é a posição final e puxa eles lá para a direita. Seleciona os keyframes, F9, mesma coisa de sempre. E aí agora a animação fica dessa forma. Agora beleza, a segunda parte está pronta, a gente vem aqui, seleciona tudo que corresponde aqui a essa segunda parte, botão direito, pré-compose, take 2. Eu faço isso para manter organizado, eu acho que funciona melhor, não fica tanta bagunça na timeline. Agora para finalizar a animação, a gente vai criar esses quadrados aqui, pode criar aqui na cor vermelha mesmo, coloca aqui um traçado preto, deixar mais ou menos aqui uns 8 de espessura e vou curvar aqui a borda dele. Agora a gente já pode jogar aqui as 3 granadas, posiciona numa posição legal aqui, centraliza certinho. Aí o que eu vou fazer é precompor cada uma delas com essa segunda opção aqui marcada. Então a gente pode colocar aqui como flash mesmo, faz a mesma coisa com o HE e a mesma coisa com a Smoke. Eu fiz isso porque agora a gente vai entrar aqui nessa composição que a gente criou e dentro dela a gente vai criar como se fosse um stickerzinho. Pode criar de uma forma bem irregular mesmo, não precisa ser nada muito certo. É como se fosse um sticker recortado mesmo. Então acho que esse efeito fica da hora, então não precisa ser nada muito, não precisa se preocupar muito em ficar perfeito. A gente joga para baixo aqui do PNG da granada, coloca branco e já vai dar aqui esse efeito como se fosse um recorte mesmo. Vou diminuir um pouco esse traçado, acho que tá um pouco grande, deixar em 4 mais ou menos, acho que fica show. Agora eu vou fazer a mesma coisa, só que nas outras. Beleza, agora eu tô aqui com as 3 granadas criadas. Agora eu vou posicionar as 3 aqui de uma forma meio aleatória, só para dar para ver as 3 aqui nesse quadrado. Beleza, acho que assim mais ou menos fica bem posicionado. Vou colocar o preset Shake Low FPS nos 3. E aí já vai dar esse efeito aqui delas balançando, e se eu ativar o 3D nelas, elas vão ficar meio que passando uma na frente da outra. E aí foi exatamente assim que eu fiz naquele vídeo. Agora a gente vai criar aqui um triângulo, né? Pode ser um triângulo meio curtinho assim. Pra fazer reta assim, é só segurar o Shift, ele vai fazer essas linhas retas. Vou tirar o stroke aqui do triângulo, aí eu vou posicionar ele bem aqui em cima do quadrado. Agora a gente vai escrever aqui utilitários, usando a fonte StudyClash. E foi também a mesma fonte que eu usei naquele vídeo para poder fazer esse projeto aqui. A gente pode pintar aqui de branco, e beleza, aqui tá pronto já. Eu posso pré-compor esse quadrado todo aqui. Então eu clico aqui, coloco granadas. E agora que eu coloquei numa composição, eu posso vir aqui dentro dela e colocar aqui esse efeito typewriter, que é esse efeito de texto manuscrito. Agora basicamente eu vou refazer a mesma coisa, são 3 quadrados que tinha nessa composição, então eu vou refazer aqui rapidinho. Beleza, agora eu tô com uns 3 aqui, tanto de utilitários, quanto de mira e quanto de movimentação. Basicamente o que a gente vai fazer é diminuir eles agora, para poder posicionar certinho cada um no seu lugar. Então ele fala primeiro granadas, depois ele fala mira, depois ele fala movimentação. É até interessante deixar esse grid por isso, porque a gente consegue ver aqui certinho, tá centralizado, se o espaço tá correto entre um e outro, enfim. Mas beleza, com os 3 posicionados aqui agora, a gente vai fazer a entrada deles. Primeira coisa, a gente vai criar uma animação dela subindo. Então seleciona os 3, aperta P, cria um keyframe aqui em posição, pula alguns frames só, puxa para cá porque essa é a posição final, volta aqui para o começo e puxa tudo para baixo. Agora o que a gente vai fazer é usar uma expressão de bounce. Para usar essa expressão é só a gente copiar esse texto, com a tecla Alt selecionado, você clica nesse reloginho aqui de posição e cola esse texto nessa caixinha que vai abrir. Aí é só clicar fora aqui para poder salvar e faz a mesma coisa com as outras 2 composições. Ativa o Motion Blur aqui para dar um blurzinho e ficar mais legal, e aí vai ter essa animação de entrada. E aí agora é só a gente mexer aqui nas layers para poder aparecer em tempos diferentes cada animação. Então vai aparecer primeiro a de utilitários, mira e movimentação. Pode até deixar um pouco mais lento aqui porque demora um pouco mais para se movimentar. Aí beleza, agora acho que assim ficou bom. Agora a gente vai criar aqui um sólido preto, que é para a gente poder escurecer o fundo. A gente pode posicionar esse sólido aqui, diminuir a opacidade dele. E a gente, enquanto essa primeira animação acontece, a gente vai fazer uma animação de opacidade. Então a gente cria um keyframe aqui em opacidade, puxando um pouquinho para frente, depois deixa em 0, porque a ideia é escurecer quando esse primeiro quadro aparecer. Então vai ficar desse jeito aqui, ó. Dá até para aumentar um pouquinho mais, deixar um pouco mais escuro e fechou. Beleza, agora que tá tudo posicionado certinho, a gente vai criar uma nova câmera. A gente vai ativar o 3D dessas 3 composições que a gente criou, dos utilitários, mira e granadas. E vai ativar também o 3D aqui do Take 2, que é esse fundo aqui que tá o Polex e o ZywOo. E aí, para dar um efeito maneiro, a gente pode pegar esse Take 2 aqui, que é essa composição aqui do Polex e do ZywOo, e jogar eles um pouquinho para trás para dar aquele efeito paralaxe. Só que aí tá cortando aqui, né? Então a gente ajusta com a escala.
Com a escala a gente compensa aqui o tamanho, aumenta a escala, que aí vai ficar no tamanho certinho, não vai afetar em nada o começo da animação. Agora a gente cria aqui o nosso objeto nulo para poder movimentar a câmera, linka a câmera no objeto nulo, habilita o 3D do objeto nulo também, e aí a gente já pode movimentar aqui a nossa câmera. Agora eu quero que a câmera se aproxime enquanto acontece esse movimento de entrada aqui. Então antes dele acontecer, eu já crio o keyframe aqui em posição, e quando ele chega, eu já começo a dar um zoom ali para poder focar nos utilitários. E aqui já dá para perceber aquele efeito parallax que eu falei, né? Parece que o fundo tá atrás mesmo, né? Não tá um negócio flatzão. Aí beleza, tá centralizado aqui, seleciono os dois keyframes, F9, e vou suavizar puxando tudo pro meio aqui mais ou menos. É um pouco de feeling, você vai sentindo como que fica melhor a animação, mas eu acho que desse jeito aqui já ficou bom, já tá se aproximando bem, dá até para deixar um pouquinho mais fluido, aumentar um pouco o tempo de animação aqui. E aí, beleza. Agora a gente precisa fazer a câmera acompanhar a animação restante aqui. Então a gente vai criar outro objeto nulo, vai linkar o objeto nulo 4 no 5 e vai fazer aqui agora uma movimentação na câmera acompanhando aqui a animação que está acontecendo. Então beleza, a gente centraliza aqui, seleciona os dois, F9, vem para o gráfico de velocidade e suaviza aqui mais ou menos dessa forma, puxando para o centro. Aí a animação agora já está desse jeito aqui. Beleza? Agora a gente vai criar aqui mais um objeto nulo, que é o último. Vai linkar o objeto nulo 5 no 6. E vai fazer aqui a movimentação da câmera chegando no terceiro objeto. Seleciona os dois, F9. E suaviza, puxando para o meio aqui mais ou menos. E aí essa terceira animação ficou desse jeito. E eu percebi aqui que ficou esse pedacinho aqui cortando por conta da composição, né? Como a gente mexeu com câmera e tudo mais, acabou vazando aqui um pedacinho, mas é super fácil de resolver. A gente só, a partir mais ou menos aqui que começa a aparecer, então a gente duplica aqui esse fundo, corta ele aqui para ele aparecer a partir daqui e pinta esse fundo de vermelho, que é a cor que está naquele momento. Posiciona ele aqui, ó, bem no cantinho aqui só para cobrir essa parte. E beleza, não vai aparecer mais e não atrapalha em nada a animação restante. E aí, só para finalizar, geralmente no final eu crio uma camada de ajuste, coloco aqui um halftone, coloco ele aqui mais ou menos em 400, modo de mesclagem overlay, e aí eu diminuo para mais ou menos uns 15%, só para ficar um detalhe aqui. Eu acho que fica bem legal, fica bem bonito aqui, combina com a estética. Se você ver aqui durante o vídeo todo, fica bem legal, fica uma texturinha diferente. E coloco aqui também um posterize time, geralmente coloco em 15, que isso aqui serve para limitar o FPS da composição em 15. E é basicamente isso que eu faço e eu vou mostrar aqui para vocês o preview de como que ficou essa animação toda agora. Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado, que tenha dado para entender tudo. Lembrando que esse é um dos 5 projetos que tem disponível para quem tem o pack do Polex. Então se você quiser abrir, mexer, alterar e até de repente pegar alguma coisa que eu usei aqui nesses projetos, tá disponível para quem tem o pack, beleza? E no pack do Polex não tem só esses 5 projetos, tem também backgrounds, assets, legendas animadas, vários presets que você pode só tacar para timeline e alterar da forma que você quiser. Inclusive o pack do Polex é o projeto que eu uso pessoalmente para trabalhar no dia a dia. Então lá tem várias coisas que eu já deixava pronto para poder acelerar o processo, para poder editar mais rápido. Então eu recomendo demais e se você quiser ter acesso a isso, o link tá na descrição. Muito obrigado para todo mundo que assistiu até aqui. Espero que tenha dado para entender como que funciona esse tipo de animação, esse tipo de trabalho. Mas é isso. Até a próxima. Tamo junto.